Com o apoio da Escola Instrutec Campinas, cursos rápidos. Hoje eu vou falar sobre a garra do alicate a perímetro, mas se você procurar nos vídeos há 3 anos atrás, vocês vão encontrar um outro vídeo falando sobre a comparação entre garra do alicate a perímetro e o transformador TC. Como passa energia no cabo, e quando eu tenho essa energia, forma um campo magnético em volta do cabo. O que capta um campo magnético tem que ser uma bobina. Então, o que a gente vai fazer, que é a ideia do alicate a perímetro, ou transformador TC, é captar esse campo magnético. Então aqui, eu tenho uma garra do alicate amperímetro. Alguns chamam de pinça, mas a maioria chama de garra do alicate a perímetro. Então eu desmontei a garra só para vocês verem o que tem dentro, Ele tem uma bobina desse lado e outra bobina desse lado. Se você abrir a garra do alicate a perímetro, você vai ver que tem um pedacinho de metal aqui. Qualquer alicate você vai encontrar esse pedaço de metal aqui aparecendo e esse outro pedaço aqui de metal aparecendo. Esse ferro que a bobina está enrolado, Tá vendo esse ferro aqui, Ele passa por dentro da bobina e vai sair aqui, Isso aqui chama núcleo. Olha, tem nessa bobina e também tem na outra bobina. Esse núcleo passa por dentro da bobina e sai aqui, Mas o que você enxerga quando abre a garra é só essa parte aqui e essa aqui, Então o que acontece? Para captar um campo magnético do fio que passa aqui no centro, eu preciso de uma bobina. Só que, no caso do projeto da garra, foram colocadas 2 bobinas. E quando elas se fecham, quando a garra fecha, os 2 núcleos se encostam e as 2 bobinas vão se comportar como fosse uma só. Tanto é que se você abrir a garra, aqui no caso que eu já desmontei tudo, mas você vai ver que cada bobina tem 2 fios. E um fio dessa bobina e um fio dessa bobina, eles vão ser jampeados. E daí vai sobrar um fio dessa ponta dessa bobina, um fio da ponta do outro, essas que vão para a placa eletrônica do alicate a perímetro. Então o comportamento das 2 bobinas quando fica desse jeito, que o núcleo aqui se encosta, é se comportar como se fosse uma bobina única, em série. Então, se o cabo for um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá, não importa, Como ela virou uma bobina única aqui no caso, Esse trecho da bobina vai captar o campo magnético e se o fio tiver um pouco mais para cá, vai captar o campo magnético. Se o fio tiver mais ou menos no meio, vai um pouquinho de campo magnético para lá e um pouquinho do campo magnético para cá. Daí o que acontece, Como sai um fio dessa bobina e mais um fio da outra bobina, porque os outros 2 fios aqui serão jampeados, vai para a placa eletrônica. Esse campo magnético induzido nas bobinas vira uma pequena energia. A placa eletrônica do alicate a perímetro capta essa pequena energia e o sistema eletrônico projetado na placa, com circuitos integrados e outras peças, vão transformar essa energia num valor que você vê no seu display do alicate a perímetro. Então essa é a ideia, Você pega o fio, passa aqui no centro, o fio está com energia, claro, está com energia. Você coloca ele no centro da garra. Esse fio vai ter um campo magnético que vai ser captado por essa bobina e por essa bobina. Só que o jeito que elas estão ligadas, elas vão se comportar como uma bobina única. Ah, Júnior, mas eu posso colocar um pouquinho mais para lá, até encostar na bobina, ou posso colocar o fio encostado nessa aqui, ou encostado aqui em cima, ou encostado aqui embaixo, dentro da garra, na garra. Não, você pode. Só que o correto, tem até o manual de um fabricante, que seria o certo é ficar mais ou menos nesse trecho aqui o fio. O que vai acontecer se você colocar um pouquinho mais para lá, encostar na bobina aqui,
ou aqui, ou aqui, ou aqui, você vai perder um pouco de precisão. Não vai perder muito, tá? Mas vai perder um pouco de precisão. Então, como já existe uma norma falando que mais ou menos o filtro fica nessa região aqui, ó, então ó, vai aumentar muito a precisão da corrente que você quer medir. E o transformador TC, né, é a mesma ideia, é captar o campo magnético do cabo com energia através de bobinas. Você capta esse campo magnético e passa para um sistema, que seria na verdade uma placa eletrônica, que ela vai transformar essa energia que ela captou nas bobinas num valor para você fazer leitura de corrente. Então, eu falo, até brinco com os alunos, né? Que a garra do alicate a perímetro e o transformador TC é como se fossem parentes. Eles são bem parecidos o funcionamento de um com o outro. Dessa maneira aqui, ó, a pessoa dá 2 voltas, né? E numa parte da garra desse jeito aqui, ó, também totalmente errado, tá? Ele vai indicar um valor de corrente que vai dar totalmente errado. Então não é porque deu um valor no display que está certo, porque o jeito que está sendo feito aqui, ó, você está alterando totalmente o campo magnético. Então, como ele mede o valor, né? Vamos imaginar aqui, ó, que está passando 5 amperes, um exemplo, tá? Então o campo magnético em volta do fio é de um tamanho. Então a bobina capta esse campo magnético menor. Vamos imaginar que tem um fio aqui de 10 milímetros, 16 milímetros. Está passando 50 amperes no cabo. Então, se está passando 50 amperes num cabo de 10 milímetros ou 16 milímetros, o campo magnético é muito maior. Então, o campo magnético sendo maior, a bobina capta mais campo magnético e transforma esse campo magnético em energia que manda para a placa eletrônica. Então, por isso que vai indicar um valor de corrente muito maior, porque o campo magnético que captou naquele cabo era muito maior também. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Aproveitem e assistam o outro vídeo, que ele também tem bastante detalhes. E eu sempre deixo a chave Pix no assunto do vídeo. Se vocês quiserem me ajudar, fazer qualquer doação de qualquer valor, eu agradeço muito. Que vocês tenham muita saúde e fiquem com Deus.